Bom dia, meu nome é Lívia, eu sou estudante de medicina do 5º semestre da UBRA e hoje eu estou vindo falar um pouquinho mais para vocês sobre o sistema complemento no curso de imunologia clínica. Bom, então o sistema complemento nada mais é do que um grupo de proteínas plasmáticas que são produzidas principalmente no fígado. Claro, o fígado ele é o principal órgão produtor dessas proteínas, mas não é o único local de produção delas, então é importante ressaltar isso para vocês. E elas são muito importantes, por quê? Porque elas fazem parte do sistema imuninato. Vocês lembram quem são os componentes do sistema imuninato? São aqueles componentes que fazem a nossa primeira linha de defesa e agem de maneira inespecífica e rápida no nosso corpo. Então, o sistema complemento ele é muito importante porque eles auxiliam diretamente na destruição dos patógenos e também atuam de maneira rápida. E aí vocês podem me perguntar, mas por que o nome de complemento? Bom, porque essas proteínas atuam diretamente auxiliando a ação dos anticorpos e das células fagocíticas. E aqui eu coloquei uma imagem para vocês com as funções efetoras dos anticorpos para ressaltar para vocês que o sistema complemento ele faz parte do sistema imune inato, mas isso não quer dizer que ele não se relacione com o sistema imune adaptativo. Bem pelo contrário, uma das funções efetoras dos anticorpos é justamente a ativação da cascata de complemento. Então, é importante que vocês entendam que esses sistemas eles se relacionam diretamente no nosso corpo. E quais são as características do sistema complemento? Então, os componentes do sistema complemento normalmente estão inativos até que eles são clivados. E nesse momento eles estão ativos. E esses componentes, eles normalmente atuam de maneira sequencial. Então, pode parecer que eles atuam como cascata. E não, gente, não é essa cascata, mas é uma cascata bioquímica. Então, é importante também falar para vocês que esses componentes, né, o sistema complemento, ele tem a capacidade de amplificar cada etapa que ocorre. Então, o que uma proteína do sistema complemento iria mobilizar apenas outra na segunda etapa, ela acaba amplificando esse sinal e mobilizando mais proteínas, causando maior dano no patógeno no final. Opa! Então, quais são as funções do sistema complemento? Eles podem atuar de maneira direta, né, facilitando a fagocitose, ou indireta, ajudando na resposta, auxiliando, né, diretamente na resposta inflamatória do nosso corpo. E uma das funções do sistema complemento é justamente a opsonização. Essa palavrinha com um nome um pouquinho difícil, mas que justamente é uma função no qual essas proteínas atuam marcando o inimigo, né? No qual facilita o reconhecimento e a adesão do fagócito ao patógeno. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de imaginação e imaginem comigo que o sistema complemento são esses pedacinhos de imã que vocês podem ver na tela, que estão em volta dos patógenos invasores, e que as células fagocitárias do nosso corpo, como os neutrófilos e os macrófagos, são esses ursinhos. Então, imaginem comigo que os neutrófilos e macrófagos do nosso corpo, eles são esses ursinhos, e eles são obrigados a usar essa dentadura de metal quando eles estão dentro do nosso corpo. Isso é uma informação importante da história. E é importante que vocês entendam que o sistema complemento, ao ver um patógeno invasor, vai lá e marca todo esse inimigo, vai lá e se une a esse inimigo. Eles são esses pedacinhos de metal. Então fica muito mais fácil do urso reconhecer quem ele tem que atacar, porque ele está vendo um indivíduo todo marcado, todo cheio de pedacinho de imã, e não apenas isso, mas fica mais fácil dos dentes do urso aderirem, né, a esse patógeno, por causa dessa atração magnética. Claro, gente, isso é só uma historinha, mas é para vocês entenderem, então, que o sistema complemento, ele atua não apenas marcando o inimigo, mas ele também facilita a adesão, né, dos neutrófilos e dos macrófagos aos patógenos invasores. E também o sistema complemento, ele exerce outras funções no nosso corpo, como a lise, no qual ajuda a citólise, né, a destruição direta desses componentes invasores, e também a quimiotaxia, no qual recruta outros componentes fagocitários, outras células do sistema imune para o sítio de infecção. E aqui eu coloquei uma imagem para vocês olharem um pouquinho depois com mais calma, mas é justamente com as funções do sistema complemento, com todas as funções, com a função de opsonização, com a função de estimulação das reações inflamatórias, que nada mais é do que a quimiotaxia, e com a função de citólise mediada por complemento, que nada mais é do que a função de lise. Tá? E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as vias de ativação do sistema complemento.
Então, a gente possui 3 vias de ativação do sistema complemento: a via clássica, a via alternativa e a via da lectina. A via clássica possui esse nome porque foi a primeira a ser descoberta. A via alternativa tem esse nome porque foi a segunda a ser descoberta. E a via da lectina foi mais recentemente descoberta e possui esse nome porque ela se inicia com uma molécula chamada lectina ligadora de Mannose, tá? E é importante que vocês saibam que essa via possui esse nome justamente por causa dessa molécula. Então, pessoal, antes de explicar para vocês a via clássica, é importante que eu deixe bem claro para vocês que as proteínas do sistema complemento, elas foram enumeradas conforme a ordem que elas foram descobertas e não conforme a ordem que elas atuam. Então, isso pode causar muita confusão na hora que o pessoal for entender a rota bioquímica. Então, tenham isso gravado. E isso não ocorre apenas na via clássica, ocorre tanto na via alternativa e na via da lectina também. Então, o número que possui, né, não quer dizer o número que ela atua, e sim o número que ela foi descoberta. E agora, bora falar especificamente sobre a via clássica, e vamos começar falando que ela começa com C1, e ela é desencadeada por anticorpos IgG ou IgM. E o que isso quer dizer? Ela precisa da ligação de C1 a um anticorpo IgG ou IgM para que dê início às reações, à via clássica. E aqui eu coloquei uma imagem de C1 para vocês conseguirem imaginar um pouquinho mais como é que é essa molécula, e para vocês entenderem que ela necessita dessa ligação a um anticorpo IgG ou IgM, mas que ela só pode desencadear, né, as reações que vêm depois, ela só pode desencadear a via clássica acontecer se esse anticorpo estiver ligado, né, à membrana de um patógeno, tá? Então, C1 apenas se liga a esse anticorpo IgG ou IgM se esse anticorpo estiver ligado à superfície celular de um patógeno invasor. Bom, e o que é importante eu ressaltar para vocês? Que existem moléculas chamadas C3-alfa e C5-alfa, que são moléculas importantes para a inflamação, são moléculas importantes para a realização daquela função que eu comentei antes, que é justamente a quimiotaxia. Beleza? Bom, entendido isso, vamos falar da via clássica. Então, ela começa com a ligação de C1 a um anticorpo IgG ou IgM na superfície do patógeno. E a partir daí, esse anticorpo atrai uma molécula de C4, ou melhor, perdão, C1, né, a partir dessa ligação com o anticorpo, ela fica clivada, ela fica ativada e ela atrai uma molécula de C4 e cliva essa molécula de C4 em C4-alfa e C4-beta. C4-alfa sai para a corrente sanguínea e C4-beta se une à membrana do patógeno. C1 também atrai uma molécula de C2 e cliva essa molécula de C2 em C2-alfa e C2-beta. C2-beta sai para a corrente sanguínea e C2-alfa, né, se une a C4-beta para a formação de um complexo muito importante chamado C3-convertase. C3-convertase é muito importante porque tem a capacidade de clivar uma molécula de C3 em C3-alfa e C3-beta. C3-alfa sai para a realização de quimiotaxia, que é aquela função muito importante para a inflamação, e C3-beta fica na membrana do patógeno. E C3-beta, né, quando fica na membrana do patógeno, acaba formando C5-convertase. C5-convertase é uma molécula muito importante porque tem a capacidade de clivar C5 em C5-alfa e C5-beta. C5-alfa sai para a realização de quimiotaxia, ou seja, sai para chamar outras células do sistema imune para o sítio de infecção, e C5-beta fica na membrana do patógeno, atraindo outras moléculas, uma molécula de C6, uma molécula de C7, uma molécula de C8 e várias moléculas de C9 para a formação do MAC. O MAC, ele é o complexo de ataque à membrana, e ele permite, então, a formação de um poro na membrana do patógeno e a entrada de água e íons, né, o que permite a destruição deste patógeno. Então, pessoal, sobre a via clássica, é importante eu elucidar para vocês que ela se inicia, né, pela ligação de C1 a um anticorpo IgG ou IgM que está ligado na membrana do patógeno, mas é importante elucidar para vocês que um anticorpo IgG ou IgM que está solúvel, né, na corrente sanguínea, ele não é capaz de dar ativação ao sistema complemento. Então, ele sozinho, ele não é capaz de dar início, né, a essa série de reações que forma, no final, o MAC, que é o complexo de ataque à membrana, que permite a entrada de água e íons na célula e permite, né, a destruição desse patógeno. Então, agora eu vou conversar com vocês sobre a via da lectina. E por que sobre a via da lectina? Porque a via da lectina ela é muito semelhante com a via clássica. E uma das coisas que se altera é justamente o início das vias. E o que tem de diferente? É que a via da lectina justamente começa com a lectina
que é essa molécula que se chama lectina ligadora de mannose. E aí você pode me perguntar, bom, mas o que é mannose? O que é lectina ligadora de mannose? Então, a via da lectina inicia com essa molécula, e a mannose nada mais é do que um polissacarídeo, um carboidrato que está presente na parede bacteriana e fúngica. Então, a lectina ela tem a capacidade de se ligar automaticamente à membrana do patógeno e da bactéria, né? Justamente porque essa parede ela é feita de mannose. Então, se essa parede for feita de mannose, a lectina ela é capaz de se ligar automaticamente sem a ajuda de um anticorpo. E essa é justamente a principal diferença entre a via clássica e a via da lectina. É o início da reação, que a via da lectina inicia com a lectina e a via clássica se inicia com C1 se ligando a um anticorpo IgG ou IgM que está ligado à membrana do patógeno. A lectina não, ela consegue se ligar diretamente à membrana do patógeno se essa membrana, né, for feita de mannose. E aí a via continua de uma forma bem semelhante com a via clássica, mas eu vou explicar para vocês. Então, a partir do momento que a lectina se liga à parede de mannose, ela se cliva e ela é capaz de atrair uma molécula de C4 e clivar essa molécula de C4 em C4-alfa e C4-beta. E ela libera C4-alfa e C4-beta fica na reação. Ela também é capaz de atrair uma molécula de C2, clivando essa molécula de C2 em C2-alfa e C2-beta. C2-beta sai para a corrente sanguínea e C2-alfa fica. E esse complexo se forma o C3-convertase. E C3-convertase nada mais é do que aquela molécula que a gente conversou antes, que é aquela molécula que ela é capaz de clivar uma molécula de C3 em C3-alfa e C3-beta. Então, C3-alfa é muito importante para a realização de quimiotaxia, também na via da lectina. Então, ela também sai para ajudar o processo inflamatório, para atrair células do sistema imune para o sítio de infecção. E C3-beta fica na reação, também se une, né, ao complexo para formar C5-convertase. Formado C5-convertase, C5-convertase atrai várias moléculas de C5 e cliva essa molécula de C5 em C5-alfa e C5-beta. C5-alfa sai para a realização de quimiotaxia, assim como C3-alfa antes, né? E C5-beta se une à membrana do patógeno, atraindo C6, C7, C8 e várias moléculas de C9 para a formação do MAC, que, né, permite a entrada de água e íons na célula e permite a destruição dessa célula. Então, é importante vocês entenderem que a via clássica e a via da lectina elas são muito semelhantes e o que realmente diferencia elas é o início da reação, é que C1, né, inicia a via clássica e a lectina inicia a via da lectina. E agora, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre a via alternativa, que ela é um pouquinho mais diferente das outras, mas também não é nada, não é um bicho-papão. E o que eu vou falar para vocês é que, ao contrário das outras reações, essa via ela se inicia com C3 se clivando espontaneamente. Então, C3 tem a capacidade de se clivar em uma parte alfa e uma parte beta espontaneamente. E C3-beta necessita do fator B para iniciar a reação. Então, o que acontece, pessoal? O fator D cliva, ele cliva, né, o fator B em uma parte B-alfa e B-beta. Então, o fator B-beta se une ao C3-beta para dar início à reação. Então, vou voltar ao início da reação para ficar um pouquinho mais claro. Mas tudo começa com a clivagem espontânea de C3. C3 se cliva em uma parte C3-alfa e C3-beta. C3-beta fica esperando, né? Ele fica inativo, esperando o fator B ser clivado pelo fator D, né? E dar origem ao fator BB. O fator BB se une a C3B para formar justamente C3-convertase. E a partir daí a reação fica muito semelhante ao que a gente viu nos outros casos. Então, C3-convertase cliva essa molécula de C3 em C3-alfa e C3-beta, né? C3-alfa sai para a realização de quimiotaxia e C3-beta se une à membrana do patógeno. A partir dessa união, forma, né, C5-convertase, e C5-convertase é aquela molécula que é capaz de clivar uma molécula de C5 em C5-alfa e C5-beta. C5-alfa sai para a realização de quimiotaxia junto com C3-alfa, né? Sai para atrair outras células do sistema imune para o sítio de infecção. E C3-beta se une, ou melhor, e C5-beta se une à membrana do patógeno para formar
né, para atrair outras moléculas de C6, C7, C8 e várias moléculas de C9 para a formação do MAC. Então, todas as vias, pessoal, acabam com a formação do MAC, que permite, né, a formação de vários poros na membrana do patógeno e a entrada de água e íons, né, o que permite a destruição dessa célula. E a via alternativa, eu coloquei aqui para vocês um pouquinho mais, para vocês poderem ver, né, nessa tabela, um pouquinho mais sobre os componentes da via alternativa, que no caso é C3, que tem essa capacidade de se clivar espontaneamente e dar origem a C3 beta e C3 alfa, né? O fator B, que tem a necessidade de ser clivado pelo fator D para originar BB e assim, né, dar origem à via alternativa. O fator D, que tem a função de clivar o fator B, né, para dar início à via alternativa. E também tem esse último fator, que é a propedina, que é uma molécula que não é tão importante que vocês saibam, mas que ela está envolvida na estabilização de C3. Aqui eu coloquei umas informações adicionais para vocês, mas para que vocês entendam que existem, então, baixos níveis de ativação do sistema complemento no nosso corpo, justamente por causa dessa clivagem espontânea de C3, né? E que existem também proteínas que regulam a atividade do sistema complemento. Então, aqui nessa tabela, eu coloquei um exemplo, né, dessas proteínas que regulam o sistema complemento e como elas agem e onde elas agem. E também, pessoal, a última frase que eu coloquei no slide, que eu acho que é a frase mais importante, mas é que as deficiências genéticas para a produção do sistema complemento e também dessas proteínas que inibem o sistema complemento são a causa de várias doenças genéticas, ou melhor, de várias doenças. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o sistema complemento, por mais que seja apenas um grupo de proteínas, eles não são nem componentes celulares, eles são muito importantes para a manutenção do nosso corpo, para a manutenção do sistema imune, e a falta deles no nosso corpo é sim a causa de doença, então é importante que eles sejam de fato reconhecidos como a importância que tem para a causa de várias doenças autoimunes e também para a defesa do nosso corpo. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, de uma proteína justamente realizando a inibição de C1. Aqui foram as referências que eu usei para essa aula, que foi o Abbas e o Janeway, que eu recomendo que vocês baixem. E aqui eu deixei meu contato e muito obrigada, pessoal. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail e um abraço.